Fala galera, então a gente vai pular agora para um exemplo mais prático, um pouquinho mais complexo, tá? Eu peguei uma referência aqui, a gente não vai seguir 100% essa referência, tá? Mas é legal, essa aqui, tá? É legal para demonstrar alguns conceitos. Ele fez de uma maneira completamente diferente, tá? Mas como envolve clone e tudo mais, eu acho que é uma aplicação básica para você entender alguns conceitos, principalmente do clone, tá? Eu não vou modelar nada, tá, gente? Eu vou só explicar como funcionaria esse grow, né? Esse crescimento de um objeto usando o clone, tá? E também aprender algumas dicas de workflow mesmo, para deixar a parada mais leve e tudo mais, tá bom? Esse trabalho aqui é de um cara chamado... Opa! Tá aqui Creative Studio, mas o cara por trás disso, se eu não me engano, é o Solomon. Sekane Solomon, ou algo do tipo. O cara é brabo, tá? Então bora lá. Bora pro cinema. Então, a gente precisa primeiro espalhar essas instâncias, né? Esses cloners, né? Em uma superfície. Então eu vou escolher aqui a superfície, esse landscape aqui, tá? Que é um objeto mais, vamos dizer assim, orgânico, tá? Vou pegar aqui meu cloner e vou pegar um cubo. Tá? De novo, eu não vou imitar aquilo esteticamente, tá? Eu vou explicar para vocês, principalmente o lance da animação, do crescimento ali. Então, vou diminuir esses cubos para eles ficarem menorzinhos e tal. E aí no cloner ele tem uma opção de grid, que é ele tá fazendo isso aqui, né? Tá espalhando como se fosse um grid. Ele tem a opção de linear, né? Com vários outros parâmetros, tá? Ele tem essa opção de radial também, com os parâmetros. Tem a opção de honeycomb, que é uma espécie de grid, mas mais baseado ali como é que eu posso dizer? Então, esse padrão é mais parecido como se fosse um padrão de colmeia, né? É uma espécie de grid, né? Se você diminuir aqui, por exemplo, você vai ver a diferença. Entendeu? Então, certos padrões é interessante. Mas o que a gente vai usar mesmo é esse de objeto, tá? Que ele vai espalhar meus cubos baseado em um objeto, tá? Que vai ser o nosso landscape. Então você já percebe que ele espalha ali já baseado na surface, entendeu? O que é baseado na surface? Ele vai distribuir de forma aleatória nesse espaço aqui, tá? Por que tá fora aqui, Lameck? É porque ele sempre baseia no ponto central do objeto, tá? Nunca é na superfície. Isso é um outro conceito que eu não vou abordar não, tá? Então a gente vai primeiro aqui para pelo menos não agora, tá? Vou abordar. Vamos concentrar aqui no nosso objeto scatter aqui. Então eu fiz scatter no nosso landscape, né? Eu posso até diminuir, vamos colocar aqui 5, tá? Acho interessante. Vou aumentar aqui o nosso landscape para 110, 110, tá massa, pode até mais, 130 e 130, pronto. A gente já tem o nosso landscape. Então, como é que a gente vai fazer aquele growth lá que o Sakane lá fez com a equipe dele? A gente vai usar effectors, né? Então, o effector que eu vou usar aqui vai ser o plane effector, tá? Então, selecionando o clone, indo lá no nosso effectors e clicando em plane, ele já vai aplicar automaticamente o plane no nosso clone. Aqui, aplicar. E ele já vem com essa posição marcada, entendeu? Por padrão, né? Então o que é que ele fez? Ele pegou todos os cubos e colocou mais 100 centímetros de posição neles, entendeu? Vamos falar assim, colocou mais 100 centímetros, tá? No eixo Y, tá? Eixo Z, que é normalmente baseado na normal, né? E o eixo X, tá? Só que eu não quero isso, eu quero que as coisas apareçam, né? Então não é posição que eu vou trabalhar com escala, tá? Então, o que é que o plane vai fazer? Se eu
como ele está com escala 0, ele vai pegar a posição inicial do meu cubo, que está aí, e multiplicar por 0, que vai dar 0, não vai mudar nada, né? Se eu coloco menos 1, ele desaparece, entendeu? Então é como se eu tivesse escalonado até 0 os cubos, entendeu? Pra você entender mais ou menos. E aí, ok. O que a gente vai fazer agora? A gente agora precisa criar um mapa de 0 para 1, certo? De 0 escala do cubo até 1, certo? Então esse mapa a gente vai chamar de, a gente chama de fields, né? Dentro do cinema, tá? Então se tu perceber aqui, por exemplo, essa área rosa, tá? Ele está fazendo isso, ó. O que está no centro tá 0 e que está mais próximo do, vamos dizer assim, do cinza aqui tá 1, né? Só que o que a gente quer é o contrário, né? Então tem como vir aqui em remapping e dar uma inversão nele. Então agora a gente tem, baseado nesse field aqui, nesse objeto, né? O nosso cubo crescendo de 0 para 1, né? Então se eu diminuir aqui meu field, todos estão sumidos. Se eu aumentar meu field, ele vai crescendo de acordo com o centro desse objeto, o meu cubo de 0 para 1, entendeu? E aí ele cresceu, tá certo? Então, essa é a forma que a gente trabalha o field. Então, ele pode ser animado, claro. Então, deixa eu colocar aqui no frame 0, animar. Vou colocar aqui no frame 40. Quando a gente dá um play, desculpa, tem que aumentar aqui. Tá? Então a gente tem nossos cubos crescendo, tá? Uma coisa que a gente pode fazer bastante também é colocar o mesmo field em outros effectors, entendeu? E trabalhar nessa parte de fields aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um Formula Effector, vou selecionar meu cloner, vou vir aqui e clicar em Formula. Ele aplica, vou desabilitar meu plane aqui rapidinho, tá? E vou aqui no Fórmula, ao invés de ser aqui, eu vou colocar aqui, tá? Não, Fórmula, então jogar para todo, é o Z, pronto, vou colocar aqui no 50. Escala não quero, quero só posição. Então, com o Fórmula, ele vai aplicar uma animação nas minhas instâncias, né? Eu posso desabilitar, mas posso desvisualizar. Então, eu tenho aí minha animação, certo? Eu vou fazer com forma agora, depois eu mostro como é que é o deformador. Então, baseado nisso, eu posso usar o Fórmula, vir aqui em Fields e usar o meu mesmo field nesse efeito de Fórmula, entendeu? Eu vou habilitar aqui meu plane. Tá vendo que ele tem um efeito diferente? Porque tudo que está no rosa está depois do rosa, que é quando, vamos dizer assim, o meu field está agindo, tá? Então isso aqui é como se fosse a posição 1, tá? Então parece que eu posso escrever aqui. Tem aqui no centro é como se fosse, não é isso, desculpa. Pronto. Então aqui no centro do cinza é como se todos os nossos cubos tivessem o valor de 1. E aí, quanto mais ele vem para cá, ele vai ficando em 0, né? Então daqui para cá fica 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, até chegar no 1, entendeu? Então é mais ou menos isso. E aí ele faz esse mesmo cálculo no Fórmula. Então daqui para cá ele está aplicando essa animação, né? E daqui para cá não, entende? Então tem como a gente, por exemplo, ir no Fórmula também, nos fields e começar a aplicar, vamos dizer, deformadores ou outros fields, né? Pra gente compensar isso, entendeu? Pra gente poder remapear.
gente poder remapear isso, entendeu? Então, se eu trabalhar esse mapping aqui, ele vai aplicar em tudo, por exemplo, bem grosseiramente. Ele cresceu, mas ele continua o efeito, entendeu? Então, chegamos nos nossos 10 minutos, não quero passar de 10 minutos por aula. Esse é um exemplo bem grosseiro da nossa referência, claro, mas pensando nisso, você consegue, em teoria isso, você consegue fazer essa animação, tá? Ele usou uma série de outras coisas, voxel e tudo mais, tá? Que já são coisas mais avançadas, porque o cara é brabo. Mas em teoria, a animação dele é isso, é com fields, né, e distrações e tudo mais, tá bom? Então, fica aí de aprendizado, a gente consegue o quê? Espalhar instâncias em objetos, a gente consegue usar o mesmo field em vários effectors diferentes, e você também entendeu como funciona esse princípio, né, sei lá, vou chamar de 0 a 1, tá? Mas é isso, na segunda aula vamos atrás de outro fundamento, tá? Abraço.